Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o programa vai para uma área que eu particularmente sou fã, gosto demais, que é missão, evangelismo, sair pelo mundo para evangelizar, levar a palavra de Deus adiante, difundir o evangelho de Jesus Cristo. E muitos, quando iniciam o seu ministério na igreja, muitos falam, eu tenho o sonho de ser evangelista, eu tenho o sonho de ser missionário. Quero ir para a África, quero ir para a Europa, quero ir para a América do Norte, até mesmo para as regiões mais distantes, longínquas, aqui mesmo, na América do Sul, ou quiçá no Brasil. Legal, isso tudo é muito bacana. Mas será que missionário tem vida fácil? Será que missionário ele tem total liberdade e tem a segurança necessária para que a sua missão de fato seja entregue com sucesso? E os países, aqueles que não aceitam e não querem que levem a palavra de Deus? Como é que faz? E de fato tudo aquilo que a gente escuta acerca desses países é verdadeiro? Bom, para falar sobre o assunto, tenho o prazer de receber aqui no Sala de Entrevistas de hoje. Ele é pastor, missionário e corre o mundo pregando a palavra de Deus. E olha que em países, digamos assim, inusitados. Tenho a honra de receber o pastor Ivens Luiz. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui conosco. É uma alegria, um prazer eu estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco aí das nossas experiências com Deus nesse mundão aí. Amém. Quando surgiu a chama missionária, pastor? Foi lá no início do ministério, quando ingressou na igreja? Como é que foi? Na verdade, eu entreguei minha vida a Jesus numa data histórica, 7 de setembro de 84. Então são 34 anos atrás. 7 de setembro, dia da independência. Da independência. Para mim foi independência ou morte, eu estava mais para a morte, então o Senhor me trouxe a independência desse mundo, né? E naquela noite, daquele dia, 7 de setembro, que era um feriado, eu me lembro perfeitamente, foi que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu digo que não aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, né? E então eu imediatamente falei, Senhor, né, o que eu posso, né, fazer pelo Senhor, né? Se é que existe alguma coisa que possa fazer, né? E ele então começou a me mostrar essa questão do ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que está lá no livro de Marcos. Exato, 16:15. Então, logo em seguida, já recém-convertido, eu fui participar de um congresso de missões no Vale da Bênção, né, ali perto de São Paulo, e ali foi que Deus falou realmente, o Espírito Santo falou fortemente a respeito do chamado missionário, o que era ser um missionário, né? Você falou bem, evangelista, é o evangelista. É aquele que Deus prepara, capacita para ir para o mundo, a qualquer criatura, a qualquer cultura. Você não vai pregar o evangelho, digamos assim, da igreja evangélica brasileira. Você é preparado pelo Senhor para pregar o evangelho do reino. Né? Então, tem que transcender culturas e todo tipo de barreiras, digamos, humanas, né? Geográficas e tudo mais. E quais foram os primeiros passos como missionário? Então, aí eu cheguei para o pastor da igreja com essa vontade de ser um missionário. Na época a igreja entendia missões, mas não tinha um treinamento adequado, e pelo menos a igreja a qual eu pertencia. E então eu sou paulista do interior de São Paulo, da cidade de Ibitinga. Ibitinga. A Igreja Batista lá. Pastor Era Antenor... Batista tradicional, pastor? Não, já é da Convenção Batista Nacional. O pastor Antenor Lourenço já está com 89 anos, uma bênção, um homem de Deus. E então, aí ele viu que eu precisava de um treinamento mais direcionado e nós fomos para a Jocum. Não sei se o pessoal já ouviu falar da Jocum, é famosa, né? É uma das maiores agências missionárias do mundo, talvez uma das primeiras, né? Então, o fundador Loren Cunningham... Formadora de missionários. Então, naquela época, eu já namorando, a minha esposa, né, atual esposa, a gente está há 33 anos casados, a gente estava namorando, a gente ia casar, então a gente casou e fomos juntos para fazer a escola de missões da Jocum. E Deus, já sabendo do que viria posteriormente, a gente nem fez no Brasil, a gente foi fazer a escola de Jocum, de treinamento missionário, na Bolívia, em La Paz, na capital. Legal. Bom, tudo bem, aí começa a conhecer alguns países, culturas diferentes, e é sempre tudo muito difícil. Mas eu fiquei sabendo, a produção me disse, que o senhor tem, digamos assim, um chamado especial para levar a palavra de Deus aonde, pelo menos,
aqui no Ocidente nós conhecemos como os países mais fechados. Quais as suas experiências com esses países e quais países o senhor pode citar que o senhor acaba percorrendo e levando a palavra de Deus? A gente tem desenvolvido missões, são algumas de pequeno, médio e longo prazo, depende da condição, né? Por exemplo, um dos países que para mim foi muito desafiante, complicado, espiritualmente falando, e também humanamente e fisicamente falando, foi o Haiti. A gente fez um trabalho no Haiti durante muito tempo, até antes do terremoto, né? E foi um desafio muito grande porque lá a gente lidava com uma situação espiritual da questão do voodoo, né? Da feitiçaria voodoo. E assim, outros países na Europa, na verdade a Europa hoje, muitos países são ateus, assim, é uma cultura ateísta, né? Embora de tradição cristã, católica, etc. Mas você pega hoje países como eu já tive muitas vezes na Espanha e outros países da Europa, onde o povo, essa geração, principalmente a última geração, é totalmente ateísta, né? A própria Alemanha, berço da reforma protestante. Exatamente, é muito difícil, muito complicado. Hoje um grande desafio é a Europa, por incrível que pareça, nós temos que realmente estar aberto para levar o evangelho do reino para a Europa. É uma necessidade muito grande. Eu conheço um pastor que foi missionário muito tempo na Alemanha e ele disse que quando realizava culto na igreja dele, cidade grande, Berlim, para 9, 12 pessoas era comemorado efusivamente dentro da igreja, porque o esfriamento é geral na Alemanha. Exatamente. É muito complicado. A Inglaterra está muito complicado, a Holanda, a França, meu Deus, né? Então, realmente a Europa hoje é um grande desafio. Mas eu tive outros lugares, na China, né? Algumas vezes também já tive a oportunidade de ministrar na chamada igreja subterrânea. Como é que está a situação na China? Fechadíssima ainda? Não, então, a China teve uma questão interessante, isso eu fiquei sabendo lá da própria boca de pastores chineses, né? Que o governo entendeu, aí só uns 20 anos atrás, que era melhor não perseguir mais os cristãos, deixar eles mais à vontade, até mesmo por uma questão de parcerias econômicas com os Estados Unidos, que sempre quando os Estados Unidos entram em parceria econômica com algum país assim, eles colocam uma condição, né? Deixa os cristãos aí, né, mais aliviados. Então a China deixou mais livre, né, os cristãos para poderem se reunir. Não pode ter igreja oficial. É muito difícil, né, alguém chegar a ter uma igreja organizada e oficialmente reconhecida pelo governo chinês. Mas o governo, tipo assim, pode se reunir à vontade. Permite reuniões. Permite reuniões. Então, lá 30, 40, 20 cristãos se reúnem, é garagem, é fundo de quintal, é oficina, dentro de casa, onde der reunir. E, segundo eles lá, dizem que hoje tem mais ou menos 200 milhões, mais de 200 milhões de cristãos na China, o que dá a população praticamente do Brasil inteira, né? É verdade, é muita gente. Bom, mas eu fiquei sabendo também que o senhor acabou da China, essa região aí, indo para um país que é conhecido como, aqui para nós pelo menos, o país mais fechado do mundo. E aí que entra o tema do nosso sala, que é a sua experiência na Coreia do Norte. Aliás, o senhor traz a bandeira da Coreia do Norte aí no peito. Como é que é esse país, primeiramente, pastor, antes da gente entrar na questão evangelismo, como é que é a Coreia do Norte? O que o senhor encontrou lá? Um país devastado, pobre, bonito, culto? O que o senhor encontrou na Coreia do Norte? Bom, o principal agora é... Eu estou fazendo um trabalho que eu chamo de trabalho de mão dupla. Eu tenho que desmistificar a Coreia do Norte para a igreja brasileira e desmistificar o que é a igreja para a Coreia do Norte. Como assim? Porque nesse espaço de tempo, muita informação veio de lá para cá e daqui para lá, no sentido de eles se fecharem para o Evangelho e nós nos fecharmos para aquilo que é passado como a Coreia do Norte, um país terrível, um país que ninguém sabe o que acontece e deve ser um terrorismo para quem mora lá, uma coisa terrível. Então, Deus me levou a ir para a Coreia do Norte. Na primeira vez que eu fui, Deus foi bem claro para mim. Primeira coisa, esvazie-se de si mesmo, não vá lá querendo já chegar falando, colocando algo. Vá lá para aprender, né, para ouvir, para entender o que aquele povo está vivendo e conhecer o país.
A primeira vez que eu fui para a Coreia do Norte, eu, inclusive, já no processo de preencher toda uma documentação para entrar lá, que é bem complicado, que é feito na China, né? Sempre tem um agente deles na China autorizado. Geralmente você entra pela China, né? Pela China. Depois eu descobri uma outra forma de entrar, que é pela Rússia, né? É uma segunda opção, mas aí para quem já conhece o caminho, como eu já fui várias vezes. Mas assim, então, pela China. E o agente, na hora de preencher os documentos, perguntou qual é a tua atividade, profissão e tal. Aí eu engasguei, porque já tinha me feito aquela imagem, né, do cristão que é morto, de um preso, regime que é implacável com cristãos. Não pode nem supor que você seja, né? E aí o que você respondeu para ele? Então, aí eu falei, olha, na real, eu vou dizer o que eu faço. Eu não vou mentir. Não posso mentir. Se for para mentir, então eu não vou. Aí eu disse, ó, sou um pastor, sou um missionário, sou um evangelista e tal. Ele falou, tá bom. E ele preencheu lá e falou, vou enviar para o governo norte-coreano para ver se eles vão te receber. E outra, tinham me dito para mim tirar meu Facebook do ar, porque meu Facebook conta a minha história toda, desde Bolívia. O cidadão lá que preencheu o documento ou os teus amigos aqui no Brasil? Daqui do Brasil. Ah, certo. Os pastores falaram, pelo amor de Deus, apaga o Face. Apaga o Face. Os caras, porque eles investigam tudo. Eles investigam tudo. Eles têm agentes, né, muito treinados que vasculham tudo. Então, na hora que eu realmente ia tirar o Facebook do ar, o Espírito Santo falou para mim, não, eles têm que saber quem você é. Tira não. Tira não. É loucura, né, irmão? Mas aí que tá. Tá. E aí o que aconteceu? Eles me deram o visto, eu tenho isso documentado, eu entrei e entro na Coreia do Norte como pastor, e eles fizeram questão de me receber, sabendo quem eu era e puxando a minha ficha, né, entenderam que eu não era um cristão só de frequentador de igreja. E foi aí que começou realmente um processo que eu não imaginava aonde ia chegar. De hoje eu poder ter até acesso ao governo, ao ponto de poder fazer culto lá dentro. Eu levo minha Bíblia, levo o shofar, já fiz ato profético, toco shofar tudo lá dentro, sem problema. Como é que é? O senhor tem acesso ao governo da Coreia do Norte? É? Eu tenho porque eu me tornei amigo do embaixador da Coreia do Norte em Brasília, né? Ele ficou sabendo da minha ida para lá, aí me chamou para uma reunião em Brasília, e a gente começou a ir para lá várias vezes, almoçar, jantar, e aí ficamos amigos. E ele então, agora, ultimamente, eu estou até aqui no meu celular, eu tenho o e-mail que eles me mandaram, oficial, pedindo uma ajuda humanitária, que eu ainda estou vendo se a gente vai poder realizar. Que história sensacional. Já pensou, meu amigo, você evangelizar na Coreia do Norte? E aí, quando a produção me passou aqui, eu fiquei pensando como é que ia ser a entrevista, fiquei imaginando o pastor contando que entrava na Coreia do Norte, aqui com escondidinho e tal, não fala quem eu sou. Que nada, o cara já está pregando e tem acesso ao alto escalão, ou pelo menos a pessoas, figuras importantes do governo norte-coreano. Mas vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, aí a gente vai aprofundar mais no assunto e o pastor Ivens, que está aqui comigo, vai contar mais detalhes dessa odisseia, essa aventura dele lá na terra da Coreia do Norte, com o famoso Kim Jong-un, o ditador norte-coreano. Já já voltaremos. Estamos de volta com a nossa sala de entrevistas. Meu convidado de hoje, missionário, pastor Ivens Luiz. Pastor, o que o senhor encontrou na Coreia do Norte? País, é pobre o país? Como é que é o país? Então, para quem conheceu o Haiti e outros países, né, muito pobres realmente, eu digo que a Coreia do Norte não é um país tão pobre assim, comparado com esses países, né? Agora, se você comparar com a Coreia do Sul, aí é paupérrimo. Então, tudo é uma questão de comparação. Eu encontro um país realmente que está com muita dificuldade por causa dos embargos da ONU, né? E eles têm que sobreviver daquilo que eles só produzem ali dentro, então realmente é muito controlado, a comida é escassa. O povo vive mal? Então, digamos assim, eles não têm a quantidade que nós estamos acostumados, né, de poder comer muito, 3, 4 vezes por dia. Eles têm uma ração básica, digamos assim, distribuída pelo governo e que eles têm acesso, né, que é bem limitado, né, uma quantidade e também com relação
a qualidade, né? Porque basicamente é arroz, né? Come muito arroz lá, e quem pode um pouco de carne de pato, porque eles criam pato no meio dos arrozais, né? Ali nos E banhados. aí o pato paga o pato. E aí paga o pato. E aí, então, batata, enfim, eles têm uma alimentação suficiente para sobreviver. Eles vivem da agricultura, então. Basicamente. Basicamente. E infraestrutura do país? Eu sei que a capital é moderna, mas o interior do país... Tirou a capital Pyongyang, o restante é uma situação como se tivesse o interior do Brasil, bem interior, e eu digo assim interior porque eu sou paulista, mas eu digo interior assim mais para o norte de Minas Gerais, para outros lugares assim, né? Porque a terra lá é uma terra que não tem muita qualidade, aliás, é uma terra que precisa ser muito trabalhada para produzir. A Coreia do Norte é muito rica em minérios, né? E o solo é impróprio para a agricultura em geral, né? Nós temos uma embaixada do Brasil lá, poucas pessoas sabem disso. Assim como nós temos deles aqui, nós temos uma embaixada lá. Inclusive o embaixador que estava até pouco tempo lá é daqui de Santa Catarina, o Roberto Colim. O senhor conhece ele? Conheço. Ele está na Estônia agora. Então, assim, a embaixada lá nossa do Brasil tem levado agrônomos, né, do Embrapa, para poder ajudar eles agora na questão do plantio de soja e também em outras formas de agricultura. E quando o senhor chegou lá e olhou para um norte-coreano e o senhor ganhou a confiança dele e o senhor fez a pergunta: você já ouviu falar de Jesus Cristo? Qual foi a reação? Então, aí que tá. Eu não falei de Jesus Cristo ainda. Você não pregou lá ainda? Não, preguei, mas não pude falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque na cabeça do norte-coreano, a Coreia do Norte é talvez o único país ateu no mundo por lei, né, por Constituição. Você é obrigado a ser ateu. Ateu. A lei do país exige isso. Exato. Embora eles não possam controlar isso, tanto é que nós temos uma ideia de que tem praticamente lá, no mínimo 200 mil cristãos, né, reservados ali. Escondidinho. Né, escondidinho. Mas pronto para aquilo que Deus está restaurando agora nesse tempo. Mas assim, então é um país ateu. E eles têm como base o marxismo, o socialismo marxista, né, que diz uma frase muito conhecida, atribuída a Karl Marx, que na verdade não foi ele, mas ele que fez o mundo conhecer, que chama, a frase diz: a religião é o ópio do povo. Então, eles têm isso aí muito sério. Então, se eu tivesse chegado lá, falado de Jesus Cristo, na cabeça deles, automaticamente, Jesus Cristo é o fundador de uma religião chamada cristianismo. E para eles, o cristianismo, budismo, islamismo, confucionismo, shintoísmo, hinduísmo, é tudo a mesma coisa. Entende? Então, quando eu cheguei na Coreia do Norte, o Espírito Santo falou para mim: vai com calma, né? Pega leve. Pega leve, não vai falar de mim, porque eles não vão entender. Eles vão entender que Jesus Cristo é um homem, como foi Buda, como foi Maomé, e fundadores de religiões. Então, todo mundo parelho. Está todo mundo no mesmo barco. Então, para romper isso, o Senhor falou para mim: prega o evangelho do reino do céu. E o reino do céu começa com Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, eu cheguei lá e eles me perguntaram se eu era líder de uma religião do cristianismo, chamada protestantismo, porque aí que tá, eles entendem que o cristianismo tem duas vertentes: o catolicismo romano, que aí a história, né, eles conhecem muito bem e sabem, aí é problema. Aí você tem a questão do protestantismo, né, com Lutero e tal. Então, eles entendem que os evangélicos atuais são os protestantes, né, da linha protestante. Então, catolicismo, protestantismo, cristianismo, eu não podia partir daí para agir lá dentro e fazer o que Deus queria. Então, eu cheguei lá, eles perguntaram se eu era líder de alguma religião do cristianismo. Eu falei que eu não seguia religião nenhuma. E aí começou o impacto, né, que veio dar o resultado esperado. Não, então você não segue o cristianismo? Eu falei: eu não. Mas então você não segue religião? Eu falei: não, porque religião é o ópio do povo. Vocês não falam isso? Então. Eu falei: então vamos deixar de lado a religião. Mas você acredita em Deus? Eu falei: Deus sim. Mas então não é o Deus dos cristãos? Do cristianismo? Eu falei: os cristãos, o cristianismo falam dele. Mas ele é antes de tudo, né? Ele que criou céus e terra, ele que formou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, a estratégia foi trazer para o início Deus, né? O todo-poderoso Deus, Elohim,
que um dia eles vão saber que ele se fez carne e habitou entre nós. E qual é a reação desse povo quando você fala desse Deus criador dos céus e da Então, a reação começou aí, eles começaram a querer saber quem é esse Deus. Então, despertou curiosidade. Curiosidade. Então, mas espera aí, você está falando de Deus que não é o Deus do cristianismo? Eu falei, o cristianismo fala muito dele, mas ele é acima de tudo isso, ele é antes de tudo isso. Né? Porque eu tinha que separar. O cristianismo, que na cabeça deles é uma religião formada por homem também. Mas aí veio o interessante. Eles me fizeram uma pergunta que eu não esperava. Eles me perguntaram assim, bom, mas todas as religiões têm Deus ou deuses, como o hinduísmo tem milhões, e tem nomes. As religiões dão nome aos seus deuses, ou ao seu Deus. Se você não segue religião nenhuma, e não segue nem o cristianismo, mas você acredita em Deus, que é o Deus único e verdadeiro que você diz que é, e criador de tudo e tal, qual é o nome dele? Se você não tem uma religião que dá nome a ele, qual seria o nome dele? Naquele momento eu confesso que Senhor, e agora? Como é que eu saio dessa, né? E agora, chefe? Mas aí a resposta veio. Eu respondi aquilo que na palavra está escrito. Quando Moisés pergunta para ele, qual é o teu nome? Eu vou lá para o Egito tirar o teu povo de lá, vamos perguntar. Porque o Egito já sofria com essa questão do politeísmo, né? Dos inúmeros deuses que têm nomes, dado pela religião antiga egípcia. E Moisés foi criado no palácio de Faraó e conhecia perfeitamente, profundamente tudo isso. Então, ele foi preparado para poder quebrar tudo isso e nesse momento a resposta que eu dei para o coreano foi essa. O nome dele é Eu Sou o Que Sou, esse é meu nome. Aí os olhinhos dos coreanos abriram. E eles anotavam tudo Eles são curiosos, né? Para passar para o superior. E aí começou um processo de conversação, onde a primeira vez que eu fui, o que eu mais fiz foi pregar o evangelho. E o senhor fala com eles em que língua, desculpe? Não, eu falo... Através de tradutor? Lá é tradutor. Ok. Mas eu domino mais o espanhol, né? Como segunda língua. O inglês meu é básico. Certo. E lá eles têm tradutor, né? Engraçado, o senhor estava falando aí, me lembrou Paulo quando chegou a Grécia, e aí todos os altares aos deuses gregos, e aí tinha lá o altar do Deus desconhecido. Exatamente. É por aí. Então, agora um detalhe importante que eu quero passar aqui para vocês, que eu sei que essa informação ninguém tem. Qual é? Que eu também não tinha. Quem me passou foi o embaixador Roberto Colim, que é de origem luterana, ele é de Blumenau. Na época ele estava como embaixador lá na Coreia do Norte. Ele falou assim para mim, você sabia que essa cidade de Pyongyang, antes da Coreia ser dividida, que isso foi 70 anos atrás. É pouco tempo, é uma história recente. Pyongyang era a capital de toda a Coreia, né? Antes da divisão em 48, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí tem todo um problema, uma história que também não é o caso agora de falar, mas tudo isso tem que ser levado em consideração para você chegar lá e anunciar o Evangelho do Reino. Você tem que entender um processo que levou eles a tudo essa condição que vivem hoje. Dos traumas, das tragédias, da guerra, etc. e tal, né? Enfim, mas o Roberto Colim, o embaixador, me disse o seguinte, você sabia que Pyongyang foi chamada de Jerusalém do Oriente? Eu falei, não, você está de brincadeira. Estudei tudo sobre a Coreia do Norte, não aparece isso. Falei, não, essa informação, se você for no Google, você não vai encontrar em português, só se for em inglês. Aí eu fui em inglês, e aí eu encontrei a história. No ano de 1907, começo do século XX, Pyongyang foi o lugar que mais foi alcançado pelo Evangelho através dos missionários americanos, e de toda a Ásia, ali foi onde o Evangelho aconteceu, a população se converteu em massa, e centenas e milhares de igrejas foram abertas. Que loucura! Isso em Pyongyang, que hoje é a capital do país mais fechado do mundo e ateu. Então, a questão é, o que aconteceu que levou eles a essa condição de ateístas? Então tem toda uma história que você tem que entender tudo isso para poder chegar lá e ir na raiz do problema. No cerne. No cerne. Então, foi isso que Deus me falou desde o princípio. E aí... essa Jerusalém do Oriente, espiritualmente falando, tem que ser reconstruída. E aí você vai para Neemias, e você vai entender que Neemias, para reconstruir Jerusalém, ele precisou da carta de quem? De Artaxerxes. Artaxerxes, eu estou lendo esse livro agora, relendo de novo. Então, o que Deus me deu como direção? Você vai ter carta da mais alta autoridade para reconstruir a igreja lá.
Que legal. E é isso que nós estamos caminhando nesse sentido. Nesse segundo bloco, a edição foi colocando várias fotos. São fotos aí que o senhor foi tirando ao longo da sua passagem lá pela Coreia do Norte. Isso. Pastor, o senhor tem a pretensão de chegar ao grande líder norte-coreano Kim Jong-un? Com certeza. Eu creio nisso e vamos chegar lá. Eu já sou amigo pessoal do embaixador da Coreia do Norte em Brasília, né? Já estive lá algumas vezes, conversando, almoçando, jantando com ele. O senhor não tem medo de falar isso? Não, de forma alguma. O prefeito Amor lança fora o medo. Aquele povo, eles têm medo. Aquela questão toda de todo aquele armamento nuclear, tudo aquilo ali, é medo. É um povo que não tem mais o amor, perdeu o amor, que Deus é amor. Então, é um povo que vive debaixo de um medo, de um terror, de ser dominado, de ser, enfim, invadido. E a Coreia do Sul, que é o oposto, né? Em vários sentidos, mas é o mesmo povo. É o mesmo povo, são famílias que foram divididas. E a Coreia do Sul transformou-se num país que tem hoje 60% de cristãos evangélicos, e a maior igreja do mundo está lá, inclusive. Mas na cabeça do norte-coreano, esse processo todo através do capitalismo, porque o maior inimigo deles é o capitalismo, não é nem o cristianismo ou qualquer outro ismo religioso, é o capitalismo. Eles entendem também que, de certa forma, o cristianismo é representado pelas duas vertentes, catolicismo e protestantismo, também são formas que o capitalismo tem de levantar impérios econômicos. Entende? Perfeito. Enfim. Então, a gente, entendendo tudo isso e conseguindo chegar nas autoridades transparente, com a verdade, eu nunca escondi quem eu sou, Deus não permitiu. Claro que não vou dizer aonde a gente quer chegar, mas eles já entenderam o processo. E eles já me falaram que nesse processo agora com negociação com o Trump, e o Trump já colocou como um item a abertura, ou pelo menos, né, deixar os cristãos mais livres, eles falaram que não vão querer que nem americanos, nem europeus, ou sul-coreanos, por incrível que pareça, estejam trabalhando nessa condição de restaurar uma comunidade cristã na Coreia do Norte. Então eles estão abrindo para a gente. O senhor vai voltar para a Coreia do Norte, pastor? Muitas vezes. Eu estou até com um projeto de, se possível, morar lá, no tempo certo. Tempo certo. Tá bom. Tem resultado? Já teve gente que se converteu a esse Deus desconhecido? Já. A nossa guia é uma mulher que desde a primeira vez que eu fui, ela tem nos acompanhado, todas as vezes que eu volto, ela se escolhe para ficar nos acompanhando. Pregamos para ela foi curada de câncer na viagem que a gente fez, a gente orou por ela estava com câncer e foi curada. Glória a Deus. Só que ainda ela não pode, então, declarar essa fé, mas lá tem duas igrejas protestantes que o governo permite funcionar dentro de um esquema extremamente, né, controlado, mas tudo bem, não tem problema. E lá, então, eu levo minha Bíblia, entro com Bíblia, e a gente já fez culto lá, e agora a próxima viagem, a gente está organizando aí, espero que até que agora com essa entrevista isso vai talvez então confirmar a minha esperança. Eu quero fazer uma caravana, vai ser a primeira caravana evangélica para a Coreia do Norte. Eu quero levar no mínimo uns 20 pastores. Mas tem que ser... Não, gente que... Nós vamos fazer uma entrevista antes, né? Para ver se está em condições de ir mesmo. Vai ser tipo a seleção lá do Gideão, lá, pastor? Uma coisa assim. Por aí. Boa. Tá certo. Então, e aí a gente vai... Eu já conversei com o governo norte-coreano, eles vão permitir que esse grupo maior, a gente vai fazer um culto lá, um culto realmente, né, bem abrangente. Certo. E aí nós vamos convidar autoridades da Embaixada Brasileira, e eles vão convidar outras autoridades, inclusive autoridades norte-coreanas, e fazer um culto lá, e aí deixa acontecer. Tá bom. Eu preciso apertar sua mão. Parabéns. Deus abençoe, meu irmão. O senhor é, de fato, um homem de estratégia, um homem destemido. Que Deus continue abençoando essa sua missão, pastor. Amém. Deus abençoe. Gostou de sala de entrevistas? Esse é demais, hein? Quer ser missionário? Nos Estados Unidos, né? Na Europa, legal. Vamos para a Coreia do Norte. Vamos para a Nigéria, quem sabe? A gente precisa realmente ser destemido e entender que o evangelismo, a missão, é mais do que ficar viajando e conhecendo países. É, de fato, enfrentar a espada, se assim for necessário. Aliás, antes de você pensar em viajar, fazer missão e ir para a Coreia do Norte é legal, né?
mas começa fazendo missão aí pelo seu vizinho. Se é vizinho dele há um tempão, não falou de Jesus ainda. Às vezes é interessante fazer isso. Sala de Entrevistas volta na semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau.